Olá, turma! Tudo bem? Turma, hoje é a nossa última aula do curso, tá? Última aula de todas as disciplinas, né? Entre eletrônica analógica, MCE e essa é a nossa disciplina de sexta, que é métodos de resolução de problemas em eletricidade, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos nas minhas disciplinas, nas disciplinas dos colegas docentes, tá? Pelo empenho aí de todos no curso, né? Comprometidos aí com o aprendizado, buscando sempre entender melhor o conteúdo, a área, né? As aplicações, as atuações dentro, né? Das indústrias. Então, foi algo importante aí, né? Esse empenho de todos. E eu agradeço aí de antemão aí o empenho e também o desempenho aí que muitos obtiveram, né? Nas minhas disciplinas, pelo menos. A grande maioria teve um bom desempenho, o que me deixa muito feliz, né? E que me motiva, obviamente, aí a cada vez mais melhorar, buscar inovação e também, mesmo trabalhando aí à distância, via Teams, trazer aí algum tipo de inovação para que eu possa agregar mais nas minhas aulas, tá, turma? Então, de início eu gostaria de deixar essa mensagem de agradecimento. E para essa última aula, nós iremos estudar operações com números complexos, tá? Então, essa vai ser a nossa parte final da disciplina Métodos de Resolução de Problemas em Eletricidade. Muito bem. Então, os objetivos dessa aula de hoje são os seguintes. Primeiro, operações matemáticas entre números complexos nas formas polar e retangular. Exemplificação numérica de cálculos com números complexos. E a aplicação de números complexos na análise de circuitos elétricos em corrente alternada, certo? Muito bem, então falando das regras, né, para cálculo entre polar e retangular, temos aí que quando há dois ou mais números complexos em formatos distintos, é necessário saber o procedimento de cálculo para que não haja distorções nos resultados. Esses procedimentos são descritos abaixo. Primeiro, em caso de soma ou subtração, os números devem estar no formato retangular, ou seja, parte real mais ou menos parte imaginária. E no caso de multiplicação e divisão, os números devem estar no formato polar, tá? Ou seja, módulo e fase, certo? Então temos aí as duas regras principais, bem definidas, né? Soma e subtração, retangular. Multiplicação e divisão, polar, tá? Simples assim, não tem muito segredo. Então já trago aqui um exemplo para que vocês possam entender, tá? Então esse exemplo é relacionado aqui ao cálculo de retangular para polar, tá? Então, nesse exemplo existe uma soma, né? Então eu tenho um número complexo na forma retangular, somando com uma forma polar, né? Só que o que acontece? É uma soma, tá? E temos um número polar. Só que na operação de soma é necessário converter o número para retangular, né? Então, se a gente realizar os procedimentos de conversão vistos na aula passada, basta eu pegar um módulo, multiplicar pelo cosseno do ângulo, né, 60 graus, aqui de fase, para obter a parte real, que no caso aqui é o azinho, né? Então, 8 vezes cosseno de 60, mesma coisa que 8 vezes meio, que gera como resposta 4.
Se eu fizer agora a parte imaginária, eu tenho que multiplicar 8 vezes seno de 60, né? Seno de 60 é 0,866, se eu multiplicar por 8, dá 6,93 como parte imaginária. Então, agora sim, 4 é parte real, mais a parte imaginária, que é 6,93. Então, tenho o número agora no formato retangular, posso realizar a soma, né? E na soma eu faço parte real com parte real e parte imaginária, né, com parte imaginária. 4 mais 4 tá fácil, dá 8, né? 3 mais 6 dá 9, tá? Então, essa seria a resposta em retangular. Eu posso converter também esse número para polar, né? Igual fiz na aula passada. Então, fazendo essa conversão, chegamos em 12,75 com fase 51,14 graus. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, tem uma divisão, numerador em retangular, denominador em polar. Na operação de divisão, é necessário converter o número retangular em polar, né, conforme vimos na regrinha. Para isso, temos que calcular o módulo. E o módulo é Pitágoras. Raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, né? Então, resolvendo isso daqui, chegamos em 5,38. E a fase é basicamente o arco tangente da parte imaginária, né, o que está com J, dividida pela parte real, tá? Então, nesse caso, arco tangente de 2 sobre 5, que gera, como resultado, 21,80 graus. Tá? Então, se eu montar esse número na forma polar, temos isso daqui. Realizando a divisão, dividimos módulo com módulo e subtraímos a fase do numerador da fase do denominador. Então, fica 21,8 menos 55, tá? Fazendo essa conta, chegamos aqui em 1,34, que é o resultado dessa divisão, com fase menos 33,2, tá? Ou ainda 1,12 menos J 0,736. Tá? Então, essa é a nossa resposta para o exemplo 2. Agora temos um terceiro exemplo. Tá? Nesse terceiro exemplo, ele é um pouco mais complexo. Eu coloquei aqui um número retangular, subtraindo de um número real apenas, né? Também no formato aqui retangular, somando com um número imaginário, J2, que multiplica um número complexo em polar, 6,5 com fase 75. Então, um sistema mais complexo, né? Então, o que nós temos que ter em mente? Que, puxa, temos soma e subtração, só que de cara eu tenho uma multiplicação, e nós sabemos, né, por regra aqui, que a multiplicação ela é prioridade. Já vimos lá nas expressões numéricas, né, no começo, que a multiplicação ela é um nível de prioridade maior que soma e subtração. Então, eu tenho que pegar esse J aqui, J2, e converter para polar. Fazendo essa conversão, dá 2 com ângulo de 90. E aqui eu reorganizei, né? Era a parte real 5, parte real 7, né? Com sinal de menos na frente, menos 7. Então, eu organizei aqui, fica 5 menos 7, entre parênteses, menos J, né? Que está multiplicando no 9. E aqui agora eu tenho dois números no formato polar para fazer o produto, né? A multiplicação. Então, fazendo a multiplicação, fica 2 vezes 6, né? 6,5 aqui. E 90 mais 75 graus, né? Porque no produto nós somamos a fase.
Legal, então desenvolvendo aqui a conta, né? Fazendo a multiplicação em polar, chegamos em 12 com ângulo de 165. Agora nós temos uma soma, né? E se eu tenho uma soma de um número retangular com um número polar, eu devo converter esse número polar em retangular. Então, faço aqui procedimento de conversão, chego em menos 11,59 mais J 3,11. Substituo agora nesse número que é a área polar pelo número no formato retangular, que é esse daqui, e posso fazer a soma, né? Fica parte real com parte real, tá? E parte imaginária com parte imaginária. Beleza? Fazendo as contas, chegamos aqui no número complexo, menos 13,59 menos J 5,89, ou ainda, no formato polar, 14,81 com o argumento de menos 156,57. Tá? Essa seria a resposta para essa equação aqui complexa, tá? Com número complexo. Legal, agora falando um pouco aí de aplicação dos números complexos, tá? Na parte de circuitos elétricos, nós temos que em circuitos elétricos de corrente alternada, né, é necessária a utilização de números complexos para a determinação de parâmetros como impedância, tensão, corrente e potência elétrica. Tá? Isso ocorre porque existem componentes que operam em função do campo elétrico, no caso os capacitores, e por outros que operam em função do campo magnético, indutores. Os indutores eles são encontrados em transformadores, por exemplo. Tá? Esses elementos geram defasagem entre o sinal da tensão elétrica e o sinal da corrente elétrica. Então é diferente de um resistor, né? Se eu aplicar uma tensão alternada no resistor, ele vai ter uma corrente circulando por ele que tem a mesma fase, ou seja, o mesmo ângulo da tensão, né? Falando em número polar, obviamente. Tá? Fase e número polar, né? Módulo e fase. Agora, quando eu tenho capacitor e indutor, existe uma defasagem entre a tensão e a corrente. Tá? Então, por conta dessa defasagem, precisamos utilizar os números complexos. É algo que vocês irão se aprofundar no próximo módulo, tá? No próximo semestre, turma. Mas só para elucidar, para deixar um exemplo de cálculo, né, de aplicação em circuitos elétricos, eu trouxe um exemplo. O exemplo é o seguinte. Qual o valor da corrente elétrica em um circuito alimentado em 220 volts, com fase 120 graus, e impedância de 10 mais J15 ohms? Tá? Impedância, turma, é algo como uma resistência equivalente, só que para corrente alternada. Tá? A parte real seria a parte resistiva, portanto 10 ohms, e a parte imaginária seria a parte reativa, no caso aqui 15 ohms. Tá? A parte imaginária seria relacionada a um indutor. Tá? Por quê? Porque é mais J. Se fosse menos J, seria um capacitor. Então, por lei de Ohm, nós temos que a corrente é a tensão dividida pela impedância. E se a gente reparar, né, a corrente, a tensão e a impedância tem um ponto em cima, né? E esse ponto representa que as variáveis são vetoriais. Tá? Ou seja, tem um módulo em uma fase. E a gente já estudou lá em vetores que se eu tenho um módulo em uma fase, é a mesma coisa que eu ter módulo, direção e sentido. Tá? Então, de uma certa forma, estamos trabalhando aí com vetores. Tá? Então, o vetor ele pode ser subentendido como uma forma polar do número complexo também. Então, no cálculo da impedância, nós temos aqui a impedância 10 mais J15, né?
Se eu quiser converter ela para polar, basta fazer o procedimento de conversão na calculadora, ou aplicando aqui Pitágoras para achar o módulo e o arco tangente para achar a fase, conforme foi feito aqui, tá? E para calcular a corrente elétrica, eu faço o quê? Eu pego a tensão, que já está em polar, e divido pela impedância em polar. Por que eu converti a impedância que estava em retangular para polar? Porque a lei de Ohm para a corrente é uma divisão. E na divisão precisamos trabalhar com números no formato polar. Tá? Então, o cálculo da corrente é basicamente a tensão, 220 com o argumento 120, dividido pela impedância, que é 18,03, com o argumento 56,31. Fazendo essa conta, chegaríamos numa corrente de 12,20 amperes com argumento de 63,69 graus. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Finalizo aqui o nosso curso, né? O curso, pelo menos a minha parte aqui desse primeiro semestre para o curso de Eletroeletrônica. E mais uma vez agradeço muito a atenção, a compreensão de todos. E sempre fico disponível no chat, caso alguém queira conversar, trocar uma ideia aí com relação aos próximos módulos, né, os próximos capítulos aí do curso, digamos assim. Eu estarei disponível aí, ou mesmo para tirar dúvidas com relação a essa aula de hoje. Beleza? Então é isso. Agradeço muito a atenção de todos e o esforço, né, dedicado nesse semestre. Desejo sempre bons estudos e até a próxima.